Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Amós 7-9. Iave, o Senhor me deu a seguinte visão. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotavam a segunda safra e a relva da primavera. Então, logo depois que os gafanhotos devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: ó Iave, Adonai, soberano, rogo-te, perdoa. Se a calamidade continuar, como Jacó poderá sobreviver? Considerai o quanto ele é frágil. E Iave demonstrou Nachon, arrependimento e compaixão, e afirmou: eis que isto não ocorrerá. Então o Senhor, Adonai, revelou-me também que, para o julgamento, estava convocando fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu roguei novamente: ó Adonai, soberano Senhor, eu te suplico que pares agora. Como Jacó poderá suportar tudo isso? Ele é pequeno demais. E Iave sentiu Nachon, compaixão e arrependimento, e garantiu: eis que isso também não acontecerá. Em seguida o Senhor me fez ver mais isso. O Eterno, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído sob o rigor de medidas exatas. E Iave me indagou: Amós, que vês? Ao que respondi: um prumo. E Adonai me explicou: observa que colocarei o prumo entre as pessoas que constituem o meu povo Israel, e nunca mais vou poupá-lo. Mas os altares idólatras de Isaque serão destroçados, e os santuários de Israel se tornarão um monte de entulho. Eu me levantarei com a espada do juízo contra a dinastia de Jeroboão. Então o sacerdote de Betel, Amazias, mandou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel: eis que Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não saberá combater as suas palavras e se deixará influenciar por ele. Amós anda pregando nestes termos: Jeroboão tombará ao fio da espada, e com toda certeza, Israel será levado cativo para fora da sua terra. Mais tarde Amazias expulsou Amós, dizendo: vai embora, vidente, retira-te depressa e vai profetizar em Judá. Vai ganhar teu pão por lá com tuas palavras. De agora em diante, não profetizarás mais em Betel, porque é o santuário onde nosso rei adora e o principal templo do reino. Diante disso, eis o que Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, não faço parte de nenhuma escola de profetas, sou apenas um criador de gado e faço colheita de sicômoros, figos silvestres. Entretanto, Iave me chamou e me tirou do serviço junto ao rebanho e me ordenou: vai agora, e profetiza a Israel, o meu povo. Sendo assim, eis que tu ouvirás a palavra de Iave, o Senhor. Neste momento, tu dizes: não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Mas, eis que Iave te sentencia, dizendo: tua esposa se prostituirá na cidade, e teus filhos e filhas morrerão pela espada, e tua terra será loteada, e tu morrerás numa terra tame, pagã, e Israel certamente será levado cativo para o exílio distante. Eis que Iave, o Senhor Deus, me mostrou um cesto de frutas de verão e me indagou: Amós, o que vês? Ao que eu lhe respondi: um cesto de frutas maduras. Então o Senhor me revelou: pois bem, eis que chegou o fim do meu povo Israel, nunca mais mudarei de ideia para perdoá-lo. Mas, naquele dia, os cânticos no templo se tornarão expressões de pesar e lamento. Muitos serão os cadáveres, enorme quantidade de corpos jogados por todos os lugares. Silêncio absoluto. Ouvi isto com atenção, vós que esmagais os necessitados e destruís os pobres da terra, murmurando: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E a que horas terminará o período do Shabata, sábado, para que possamos comercializar o trigo, diminuindo o efa, a medida, e aumentando o ciclo, o preço, enganando a muitos com balanças adulteradas? E assim podendo comprar o pobre mediante a prata para que se torne servo, e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha de trigo. Iave jurou contra a arrogância de Jacó: jamais esquecerei de nenhum dos atos que eles praticaram. Porventura não estremecerá toda a terra por causa disso? Não pranteará todo aquele que nela habita? Certamente toda esta terra se erguerá como Nilo, será agitada e logo em seguida afundará como o próprio ribeiro do Nilo. Eis que naquele grande dia, assegura Iave, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerá toda a terra. Transformarei as suas festas sagradas em velório, e todos os seus cânticos de júbilo em murmúrios de pesar.
Farei com que todos vistam roupas de luto e rapem a cabeça em sinal de profundo lamento. Farei daquele dia, um dia de dor e luto por um filho único, e o final desse dia, como uma tarde de profunda amargura. Eis que estão chegando os dias, previne o Senhor, Adonai, em que mandarei a fome sobre toda esta terra, não simplesmente a fome por comida, nem a sede de água, mas a fome e a sede de ouvir e se alimentar da palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra de Yahvé, mas não lhes será possível encontrar. Naquele dia as moças bonitas, e os rapazes vigorosos desmaiarão de sede. Aqueles que juram por Azima e outros deuses pagãos, vergonha e pecado de Samaria, e os que proferem, juro pelo nome do seu Deus, Odã, ou ainda juro pelo poder de Berseba, todos tombarão ao fio da espada para nunca mais se levantar. Eis que contemplei Adonai, meu Deus, junto ao altar, e ele me ordenou: bate no topo das colunas para que tremam os umbrais, e despedaça-os sobre a cabeça de todos os presentes. Quanto às pessoas que sobrarem eu as matarei ao fio da espada. Ninguém conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Mesmo que escavem até o Sheol, as profundezas, dali a minha mão os alcançará e os tirará, ainda que subam aos céus, de lá os farei descer. Se tentarem se esconder no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Se buscarem as profundezas do mar para se ocultarem dos meus olhos, darei ordem à grande serpente, e ela os morderá. Ainda que sejam levados ao cativeiro por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os extermine. Eis que me colocarei em vigilância permanente para lhes fazer o mal e não o bem. Pois Adonai, o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os seus habitantes pranteiam. Adonai ergue toda a terra como o Nilo, e depois diminui suas águas como o ribeirão do Egito. Ele constrói suas câmaras no céu e firma a sua abóbada sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha como deseja sobre toda a superfície da terra. Yahvé é o seu nome. Ó Israelitas, não sois vós para comigo como os etíopes? Porventura não livrei Israel da terra do Egito, e os filisteus de Caftor, Creta, e os sírios de Kir? Ora, os olhos de Deus, Adonai, estão contra este reino pecador, e eu o eliminarei da face da terra, mas não destruirei por completo a casa de Jacó, assegura Yahvé. Porquanto darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, do mesmo modo que se sacode o grão na peneira, contudo, nenhum só grão cairá sobre a terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo serão exterminados por meio da espada do juízo, os quais alegam: a desgraça jamais nos atingirá, tampouco seremos encontrados por ela. Eis, portanto, que naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Consertarei o que estiver danificado, e restaurarei as suas ruínas. Eu mesmo a reerguerei, para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos. Para que eles possuam o restante de Edom e todas as nações chamadas pelo meu nome, garante Yahvé, que cumprirá todas essas promessas. Os dias estão chegando, afirma o Senhor, em que o que lavra seguirá logo após o que colhe, e o que pisa uvas, ao que lança a semente, e os montes destilarão vinho novo e saboroso, e todas as colinas se derreterão. Então trarei de volta Israel, o meu povo expatriado terá nova sorte, eles haverão de reconstruir as cidades a partir de suas ruínas e nelas habitarão em paz. Plantarão vinhas e beberão do seu bom vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Assim haverei de plantá-los no seu território, para nunca mais serem desarraigados da terra que lhes outorguei, assegura Yahvé, o seu Elohim, Deus. Apocalipse 3 versículos 7 a 22. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre ninguém consegue fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo, porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu, igualmente, te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. Por este motivo, porque és morto, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê pois diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Salmos 131. Cântico de peregrinação. De Davi. Senhor, o meu coração não é arrogante, e os meus olhos não veem com soberba. Não há em meu ser a pretensão de explicar todos os mistérios. De fato, acalmei e aquietei os meus sentimentos. Como uma criança satisfeita está para sua mãe, assim a minha alma está para todo o meu ser. Israel, deposita toda a tua fé no Senhor. Espera tranquilo e confiante, desde agora e para sempre. Provérbios 29, versículo 23. O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória.